sacerdote. Vai ter a palavra agora da Marlene. Depois. Tá bem. Muito bom. Então, hoje, mais uma vez, nós temos aqui a satisfação de receber nosso companheiro, o professor Adriano, que veio trazer mais um pouco da palavra para a nossa reflexão, o nosso entendimento, o fortalecimento da nossa caminhada evolutiva. Jesus, fica à vontade. Só, boa noite. Consegue me ouvir bem assim? Eu fico meio incomodado com o Sandy Júnior, é mais complicado essa pesquisa. Deixa eu só. Hoje eu preciso mais espaço. E eu queria começar com uma mitologia grega e uma história que muito me fascina, que é a história da caixa de Pandora. Pandora, a primeira mortal da história da mitologia grega, ela foi feita como um presente de Zeus. Mas vamos entender isso primeiro. Prometeu, o grande titã, segundo a mitologia, ele pegou e se apaixonou pela terra e queria criar algo semelhante aos deuses. Então, modelando o barro, um pouquinho de suas lágrimas e um pouquinho da essência de cada deus, criou o ser humano. Zeus ficou bravo com Prometeu. Mas Prometeu era um titã, né? Então eram daqueles que ainda eram os primeiros. E Zeus falou assim: mas eu preciso me vingar do Prometeu. Vamos fazer então o ser humano mais bonito, mais fantástico, mais maravilhoso. E surge Pandora. Pandora, a beleza da deusa Afrodite, a esperteza do deus Hermes, a curiosidade da deusa esposa de Zeus, a esperteza, né? Cada uma dessas características desses deuses. Oi? Obrigado, né? A Hera fugiu da cabeça aqui, né? E cada uma delas fantasticamente deu um pouco da essência e chamaram os deuses então para verem Pandora. Zeus disse então: você será um presente meu a Epimeteu. Epimeteu, irmão de Prometeu. Só que Zeus deu para Pandora. O pessoal fala que é uma caixa, mas na verdade na mitologia se fala de um jarro, um grande jarro. E Zeus dá esse jarro para Pandora e fala assim: esse é um presente para a humanidade, mas você nunca vai poder olhar dentro do jarro. Gente, um ser humano, você falar um ser humano que ele não vai poder olhar para dentro do negócio que ele guardou a vida inteira ali, é sério. É uma história muito parecida com a Adão, né? Pode comer do fruto aqui não. Não. E aí o que acontece? A nossa amiga Pandora, ela se casa com Epimeteu, os dois vão viver no campo, viveram felizes durante um tempo, mas a Pandora não aguentou. A curiosidade fez com que ela abrisse o jarro, abrisse a caixa, e imediatamente todos os males humanos saíram. A fúria, a miséria, a fome, a guerra saíram imediatamente daquela caixa. A Pandora, desesperada, tentou fechá-la, mas a única coisa que ficou lá era a esperança. E a esperança era algo que seria deixado. Dizem que era um presente dos deuses para dar ao homem forças para resistir a todas essas tentações.
Outros dizem que a esperança era como um castigo para a humanidade, para deixá-la escravizada sempre à ideia de que tudo podia melhorar, mas que eles sempre seriam servos dos deuses. Por que eu estou começando com essa ideia? Para os gregos, os deuses eram seres superiores, inanimados, não, seres altamente inteligentes, seres invisíveis, que se faziam visíveis quando queriam, mas que determinavam o destino dos seres humanos. E aí, muito tempo depois, um rapaz chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, numa pergunta feita aos espíritos, pergunta: olha, o mundo invisível, os espíritos, influenciam em nossa vida? Os espíritos foram claros: sim. E muitas vezes são eles que de ordinário vos dirigem. E aí bagunçou. Porque quando a gente fala de influência espiritual, eu queria ter desenhado ali, mas a canetinha não conseguiu. Eu queria que vocês lembrassem do desenho que eu tentei colocar um hominho ali, né? Mas nós temos um conceito na física que é importante a gente entender: o conceito de fonte e o conceito de campo. Quando eu falo, vamos pensar na vela. Quando você acende uma vela no escuro, a vela imediatamente ela ilumina aquele ambiente. O fogo que a vela emite é o que a gente chama da fonte de iluminação. Então ela cria aquela fonte, só que ela expande, e a luz dela, ela é perceptível em todos os lugares. Então, na escuridão, uma pequena luz da vela se expande para todos os lugares. A gente chama isso de campo. O Márcio, até na oração dele, estava falando, criando um campo propício. Quando ele fala desse campo propício, o que nós precisamos entender? Quando eu... Pode deixar, agora já... Obrigado, viu? Né? Beleza. Aqui eu só queria que a gente lembrasse o seguinte: quando a gente está falando de campo e fonte, eu coloco aqui nós como espíritos. Só que eu sou um espírito que possui a habilidade de pensar. Cada pensamento meu emite um campo eletromagnético. E esse campo ele precisa de algo para se propagar. O que ele se propaga? Ele se propaga por meio do fluido cósmico universal. Segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, o que é o fluido cósmico universal? O pensamento divino. Ou seja, a essência do pensamento de Deus. Deus pensa, propaga um campo eletromagnético e nós vivenciamos esse campo. Só que nós podemos alterar esse campo. E à medida que eu vou criando consciência de mim, eu vou formando, por meio da alteração desses fluidos, o meu, por exemplo, corpo espiritual. Mas não é só o meu corpo espiritual. Eu tenho uma energia que me envolve, que o pessoal costuma chamar de aura. Eu tenho um campo de propagação do meu pensamento que vai muito além do que eu imagino. E quando nós temos a propagação desse pensamento, é aí que vem o nosso bate-papo. A Pandora, ela tinha um problema: a curiosidade. Nós temos vários. Nós temos a ideia de que, à medida que encarnamos nesse planeta, nós temos uma missão interna: evoluir. Tá? Todo mundo, não tem nenhum que veio aqui, não, eu vim só para pagar a dívida. Não, você veio para crescer, você veio para evoluir. Quando você repete de ano, você repete porque você não deu conta de entender o básico para passar para frente. Nós estamos repetindo um ano na Terra faz muito tempo, no planeta de provas e expiações. A gente acha que é ruim deixar o aluno repetir de ano. Nós estamos repetindo de ano há muito tempo. A providência divina faz, olha, vocês estão há 2000 anos aqui no planeta de provas e expiações, não conseguiram ir para a regeneração. Tem uns que estão há 3, tem uns que estão vindo de outro planeta. E a gente veio sempre para crescer.
para evoluir. Então, dentro da nossa consciência íntima está toda a beleza de Deus em nós, ou seja, todas as leis divinas estão em nós, como cada essência dos deuses estava em Pandora. Nós temos a essência divina, nós temos um impulso que nos leva ao crescimento, nós temos algo que nos incomoda e que faz a gente sempre querer mudar, porque existe uma lei divina que tem um determinismo: bicho, você vai crescer, você vai se tornar perfeito, mais cedo, mais tarde, ou muito mais tarde. Qual o exemplo que a gente tem disso? Chegou um cara alguns bilhões de anos atrás e tirou de dentro do Sol um planeta chamado Terra, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, reunido com a comunidade de espíritos puros para fazer todas as condições para que esse planeta aqui surgisse. Quem é esse cara? Um tal de Jesus Cristo. E aí, bilhões de anos depois, ele veio encarnado no planeta mostrando, falando assim: agora as condições para vocês poderem crescer mais são só essas aqui, baseado em 2 princípios básicos. Se você pegar todas as leis de Jesus, 2 princípios básicos: amor e sintonia com Deus. Ama a Deus, ama o próximo. Você tem esses 2 caminhos. O problema é que à medida que nós vamos no planeta, nós estamos assolados por malhas. E o que a gente chama de malhas? Tendências. Na hora que nós estamos encarnados, nós estamos vivenciando na matéria. E a matéria é algo que precisa ser superado gradativamente. Você vai usando o seu cérebro, você vai usando o seu raciocínio, você vai desenvolvendo a sua moral para que você possa chegar e, à medida que vai crescendo, consiga elevar-se mais do que a exigência da matéria. Só que a matéria te quer o quê? Os males, prazeres. A matéria te quer a ideia do ficar ocioso o tempo todo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E nesses campos nós nos chafurdamos. E a hora que nós nos chafurdamos em campos espirituais, nós começamos a adquirir o quê? Brigas. Você desafiou o meu orgulho, venha para um duelo, vamos nós dois nos deferirmos revólveres e vamos nos matar. Século XVII. A gente se mata ainda hoje. Século XXI. Olha a faixa de Gaza. Então, não crescemos tanto. Algumas pessoas evoluíram ao longo disso, mas à medida que a gente desencarna também, quando nós criamos algumas inimizades, o que acontece? Essa galera, na hora que desencarnou do lado de lá, fala assim: cachorro, você fez isso tudo comigo? Você acha que eu vou deixar barato? Aí você cria inimigos espirituais. Moçada, eu estou aqui, eu tenho que ir para o trabalho. Eu estou aqui, eu tenho que estudar. Eu estou aqui, eu tenho minha esposa. Eu estou no plano espiritual, eu estou começando a tentar encontrar um propósito. E o único propósito que me vem na cabeça é: vou me vingar de você. Eu fico o dia inteiro por conta de pensar em como eu vou te prejudicar. Detalhe: eu tenho um monte de gente que me conhece. Eu tenho gente que quer me capturar para que eu seja escravo deles. Eu tenho gente que vai fazer: nós podemos usar esse cara. Se a gente ajudar ele a prejudicar o outro, ele vai ajudar a gente a prejudicar os outros que a gente quer. Associação. Então tem associação criminosa no plano espiritual? É óbvio que tem. Vocês não se associam aqui? Você deixou de ser quem você é a partir do momento que você foi para o plano espiritual? Não. Mas você pode aprender no plano espiritual também. Como muitos espíritos aprendem com outros, como obsediar alguém. E o que é uma obsessão? Uma perseguição de um espírito perverso que tem uma ideia má e constante sobre o outro. Ou vamos pegar a definição de Emmanuel: processo de desequilíbrio espiritual de forças que se retratam. Adriano, peraí que eu não entendi.
o Emmanuel está querendo dizer com isso? Que só existe obsessão se existe campo. Então o Espírito só influencia a minha vida se eu estiver dando oportunidade para esse Espírito. Mas eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Tem um livro fantástico chamado Aconteceu na Casa Espírita, que é muito, mas muito interessante da gente pensar. Uma senhora chamada Márcia Boaventura, no livro, ela era uma espírita inabalável. O pessoal falava assim, os espíritos inferiores queriam enfrentar a espiritualidade, queriam invadir o centro espírita. Então mais de 500 obsessores criaram um plano para poder se infiltrar no centro espírita e prejudicar everybody lá. Falar assim, nós vamos fazer esse povo largar o espiritismo. Vocês viram que na prece também, o Márcio, no momento, fala assim, não permita nenhuma influência espiritual, malévola, tal, não sei o quê. Ele pede para os espíritos fazer o quê? Amplia o campo de proteção da casa, deixa as pessoas terem um tempo para respirar e pensar, refletir, para que de repente não aconteça nada que poderia ocorrer para prejudicar todo mundo. Tá. A Márcia Boaventura era uma espírita inabalável. Não era uma rocha, os espíritos tentaram de tudo. Olhava e falavam assim, vamos na casa dela, vamos obsediar ela lá e tal. Mulher imprensa. Não, vamos pegar ela ali na saída, o pessoal xingando ela. Mulher imprensa, mulher fazendo trabalho, caridade daqui, caridade dali. Os espíritos falam assim, não, Deus me livre dessa mulher. Aí, um manipulador teve uma ideia. Nós não vamos conseguir chegar na Márcia por ela. Mas e o marido dela? O marido dela é bebum, ela bebe. Ele precisa atrapalhar ela mais. Gente, eu quero que vocês tomem cuidado com o que eu vou falar agora. Tá? Muito cuidado. E não pensem em nada antes de eu terminar o meu raciocínio. Vocês vão falarem, vocês vão fazer uma parcela da ideia. O que eles fizeram? Primeiro, o espírito mais experiente falou assim, nós vamos ali levar esse cara num lugar. Começaram a influenciar esse cara para ele encontrar um outro bebum que falou assim, eu estou parando com essa vida porque isso não está me levando a nada, eu vou ali na igreja evangélica. Levaram o cara, os espíritos, influenciando o outro, levaram esse marido da Márcia para uma igreja evangélica. Chegando lá, na igreja, eles conversaram com um espírito que estava influenciando o pastor, um espírito nada bom. E olhou e falou assim, faz o seu show pirotécnico aí, porque nós precisamos trazer esse cara aqui para a igreja. E aí o pessoal roda para lá, roda para cá, expulsa demônio daqui, expulsa demônio de lá e tal. O cara olhou e começou a se encantar. E o rapaz se converteu. Ao mesmo tempo, só para que vocês entendam, todas as pessoas que estavam na igreja evangélica que oravam com sinceridade, mentores espirituais se manifestavam próximos a eles e ajudavam todos aqueles que mereciam. Todos aqueles que pediam com amor, na igreja evangélica recebiam do mesmo jeito, independentemente da visão do pastor. Eu quero até, numa outra situação, lembrar que teve uma pesquisadora, ela era médica, e ela chegou a ver uma tribuna naquele templo de Salomão, do Edir Macedo, e estava sentada lá, porque ela pesquisava todas as religiões, mas era médica, pesquisava todas as religiões, e o mentor estava sentado ao lado dela. Ele falou assim, minha filha, você quer entender como é que funciona a influência dos espíritos? Deixa eu te mostrar. Aí o Edir Macedo estava proferindo casamentos, eram 500 casamentos no dia. O mentor chegou do lado dele, viu que ele deu campo e começou a falar. O Edir Macedo estava falando as palavras do mentor. As pessoas choraram, se comoveram, as pessoas foram abençoadas. Aí o que o mentor falou para ela? Todas as vezes que alguém nos der campo de atuação, estaremos lá, e todas as vezes que essas pessoas forem sinceras, elas receberão o que merecem,
com a sinceridade que pedirem. Então a influência se dá de um lado e de outro, mas eu estou falando da influência negativa porque esse rapaz foi convertido ao grupo evangélico lá. E o que aconteceu com esse cara? Ele ficou um fundamentalista, extremista evangélico. Ele se tornou um radical. Primeira coisa que ele fez: tirou a esposa do seu espírito. A Márcia Boaventura não podia mais ajudar no centro. Detalhe, começou a dar dinheiro todo para a igreja. Eles estavam passando fome em casa, estavam passando dificuldades. Então, quando a gente fala de influência dos espíritos, aí você fala assim: pô, mas e o que a espiritualidade superior fez para aquela preciosa trabalhadora? Gente, foi lindo. O que a espiritualidade fez? Primeiro, ela tirou o coordenador mediúnico e o presidente do centro espírita, tirou no sono, levou os dois para uma conversa no plano espiritual. A hora que levou os dois para a conversa no plano espiritual, falou assim: ó, vocês estão sendo invadidos, vocês precisam ajudar as pessoas que aqui estão, vocês precisam ficar atentos e reforçar o seu grupo de trabalho, porque as pessoas estão sendo assediadas pelos espíritos ruins e vocês precisam tomar cuidado. Beleza. A hora que os dois acordam, um conversa com ele e falou assim: cara, sonhei que nós fomos levados para o plano espiritual. Aí o coordenador mediúnico: eu sonhei mesmo, nós estávamos de frente aos mentores e eles falaram para a gente ter cuidado com muitas invasões espirituais. O presidente sempre falou assim: não, mas eu sonhei foi com uma rachadura. O que o presidente sempre fez? Mandou pintar o sonho e arrumar as paredes. Porém, o coordenador mediúnico começou a falar: tem mais coisa aí. Viram que a Márcia não estava vindo. E cada um deles tinha 10 obsessores ao lado deles. A Márcia não estava vendo, os dois foram lá visitar a Márcia. E a hora que foram visitar, viram o que ela estava passando. O presidente do centro espírita, comovido com o que estava acontecendo, falou assim: minha irmã, nós vamos te ajudar, nós vamos arrumar um trabalho para você, mas aqui, ó, para você pagar o seu aluguel, tal, tirou o dinheiro do bolso, entregou para ela, de uma maneira muito tranquila, sem pedir nada em troca. Os obsessores saíram correndo. Falou assim: eu não estou para ficar perto dos caras, não. Deixa eu sair daqui. Eles foram embora. Por que eles foram embora? Porque eles não conseguiram um campo de atuação e viram que o cara estava ligado à caridade verdadeira. Essa moça foi trazida de volta para o centro, eles foram ajudando ela a se recompor, arrumando um serviço para ela. Ela começou a refazer a vida dela e, como uma trabalhadora, ela foi resgatada. Passou pelo que tinha que passar? Passou pelo que tinha passado. Mas o que nós estamos querendo dizer com isso então? Primeiro, seremos aliviados das influências que teremos do mal? Podemos. Queremos. Como assim? Eu venho aqui no centro. Eu venho e busco alívio para as minhas dores. Tomar um passe, sair daqui revitalizado. Mas o que acontecia? Em determinadas épocas eu estava dando passe no centro e, por uma época de uma situação muito inusitada, por mais de 10 anos eu tive uma mudança na minha estrutura mediúnica assustadora. Como eu quase morri e me vi no hospital, no teto e tal, eu passei a ter desdobramento a partir do momento que eu voltei de um ataque cardíaco. Eu fiquei 30 e poucos segundos morto, estava lá olhando o pessoal tentando reavivar e tal. Mas a partir daí, mediunicamente, eu comecei a desdobrar no centro quando eu me recuperei. E os desdobramentos eram meio esquisitos. Esquisitos a ponto de eu ficar assustado com as coisas que eu via, porque os videntes estavam vendo eu fazer. E aí eu falo assim: bom, ou está todo mundo doido, ou esse negócio realmente agora passou a ser palpável para mim. Por que eu estou falando disso? O desdobramento, ele é uma coisa que acontece exatamente para mostrar para a gente que no plano espiritual você tem uma certa consciência do que você está fazendo ou como você está fazendo. Tem um livro muito interessante, do Miramês, que fala exatamente sobre desdobramento. O livro de cabo a rabo fala da história e que os espíritos à noite nos convidam para que a gente vá em cursos espirituais, trabalhos mediúnicos, trabalhos espirituais em hospitais. Sempre ele chega e fala assim: será que a gente pode contar com alguém aqui em Uberlândia
no centro que tomou o espaço, né? O que aconteceu? Mas aí, curiosamente, um dia eu estava dando passo, só para voltar e depois eu volto para a história. Eu estava dando passo e eu vi uma aranha no pescoço de uma senhora. Uma aranha enorme. Falei assim, tá, porque é fácil de tirar. Comecei a dispersar, a forma de pensamento sumiu. Desapareceu. Na outra semana eu fui dar passo, coincidentemente caí na mesma senhora, a mesma aranha. Eu falei, está esquisito isso aqui. Fui sentar depois, conversar com a senhora. Falei, olha, o que está acontecendo? Eu saio daqui aliviada, mas aí, né, eu vou para casa, e aí eu passo pelas mesmas raivas, eu brigo com meu marido do mesmo jeito. A pessoa, ela está buscando no centro, às vezes, o alívio, mas ela não está buscando a modificação que faz ela não ter mais a obsessão, ou não ter mais os campos de influência. Então, nesse livro, né, dos desdobramentos, o que acontece? Os espíritos chamando a galera para poder trabalhar, um dia chamaram um rapaz, um jovem espírita, falou assim, nossa, nós precisamos de gente com a energia que ele tem para trabalhar no hospital, porque tem um senhorzinho lá que está precisando de energia igual a dele. Fizemos um trabalho magnético, estava quase meia hora para tirar do corpo. Aí que ele sai do corpo, ele sai meio do bagaceiro, fala assim, opa, o que está acontecendo? Custa andar, tal, tem a percepção. Os espíritos, meu irmão, nós precisamos de você. Vamos trabalhar com a gente? Agora, trabalhar no hospital, vamos. Foi para o hospital. Chegou no hospital, tinha uma senhorinha bem debilitada lá, e eles falaram assim, nós precisamos da sua energia para ajudar essa senhora. Ele começou a impor as mãos e ajudar com a energia dele. Chegou uma enfermeira materializada, uma enfermeira encarnada. Só que a enfermeira era muito bonita. E a enfermeira era muito bonita e estava com 2 botõezinhos desabotoados assim, mostrando um pouquinho sobre a essência dos seios. Então, mostrando os 3 partes. Rapaz, na hora, começou a ter pensamentos levianos. 2 espíritos femininos entraram no hospital lá dentro, quase que desvestidas, pegaram o cara e falaram assim, bora! O espírito que estava narrando o livro, que é o Lancelin, né, olhou e falou assim, mas nós não vamos interferir. O mentor falou assim, não posso. A gente até queria, porque a gente precisa da energia dele, mas é a vontade dele. Eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. As meninas falaram, pode, né? E levar ele. No outro dia ele acorda, cansado, com a sensação de que não tinha energia nenhuma, morrendo de dor de cabeça. Por sorte, a enfermeira tinha a mesma energia que o menino tinha. E ela, com muita presteza, foi influenciada a administrar a energia e ajudou aquela senhorinha que estava ali. Mas, Adriano, o que você quer dizer com isso? Pessoal, nós, nas nossas influências, somos influenciados por espíritos que querem o nosso mal? Sim. Mas esses espíritos que querem o nosso mal, eles querem o nosso mal, a maioria das vezes, porque eles estão bravos com a gente. Eles estão irritados porque nós fomos sacanas com ele no passado. Nós somos espíritos que prejudicaram, que os magoaram, que mataram as pessoas que eles gostavam 20 mil anos atrás. Não, 500 anos atrás, 300 anos atrás. Nós não somos muito bonzinhos. Se a gente pegar 2 encarnações para trás, nós éramos terríveis. Agora nós somos um pouco. E o que a gente chama de um pouco terrível? Orgulho, vaidade, egoísmo. Então vamos pensar? Não, olha, eu tenho as minhas tendências, eu não abro mão delas. Nem pediu para você abrir mão das suas tendências. Mas o que eu quero que você entenda? Quando você está sentado com um copo de cerveja do lado aqui, você não está sozinho. Ninguém está pedindo para você parar de beber. Mas você não vai beber sozinho, você vai beber sozinho. Você gosta de beber sozinho mesmo. Se você quer acompanhar, mas você vai ter um monte de gente que vai sugar a sua energia. Porque ele quer sentir o que você sente. Para ele sentir o que você sente, a única descrição que o André Luiz falou que o espírito entra completamente no
influenciar o outro, tem que ser possível aqui, ó. Meu campo com o seu campo. Aqui eu não preciso entrar em você para te conversar. Não, eu preciso conversar na sua orelha. Você não está me vendo? E quanto mais eu converso, quanto mais eu vou começando a entender como você funciona, o que te irrita, o que não te irrita, é mais fácil para mim. Agora, no caso, o André Luiz descreve, né, nos livros dele, que ele mostra lá que estava o rapaz lendo o jornal, o senhor lendo o jornal, chegaram dois espíritos e falaram assim: ô, beber, eu quero beber. O cara olhou para o copo de uísque, jogou o jornal. Aí o outro irritado falou assim: não, vem cá, eu quero beber. Foi para o livro de uísque. Pôs o copo, porque ele pôs o copo, André Luiz descreve o espírito adentrando ao corpo dele, como se os dois fossem um só, e vai sugando a energia vital do nosso amigo, para ele se sentir satisfeito com a sensação da bebida. A gente chama isso de vampirismo, que é uma das influências espirituais mais pesadas. Acontece com drogas, acontece com determinados tipos de vício, acontece com o álcool. Isso significa que eu não tenho mais que beber? Não, mas significa que você tem que se lembrar. Você está sabendo o que você está fazendo. Você está sabendo que você está criando um campo com uma influência. Esse espírito é só um parceiro de pingaiada? Ou é alguém que pode te influenciar? No caso do Cláudio Nogueira, no Sexo e Destino, que é o livro do André Luiz, ele era alguém que estava sendo influenciado e muito. Era uma obsessão já por subjugação. Ele fazia o que ele queria do cara. Então, quando a gente fala desses processos obsessivos, ou dos processos de interligação com a espiritualidade superior, o questionamento é muito simples, pessoal. Qual é o campo espiritual que eu estou propiciando aos nossos amigos? Eu estou fazendo, né, a nossa mentora lá da casa, ela sempre pergunta: filhos, na hora que vocês acordam, vocês lembram de pelo menos ler 3 linhazinhas do Evangelho, fazer uma prece sincera e agradecer a Deus pelo dia que você vai estar, para pelo menos criar um campo que a gente possa te influenciar e te ajudar o seu dia a ser melhor? Nós temos 168 horas por semana. Quantos minutos a gente se dedica a esse momento aqui, ó, de reflexão espiritual? Quantos minutos a gente se dedica a uma mudança num campo propício para que a espiritualidade possa me ajudar a diminuir a minha angústia, a diminuir a minha falta de energia, a diminuir a minha falta de crença na humanidade, que estou achando que a humanidade está perdida, que ninguém está podendo fazer mais nada. Mas o que eu estou fazendo como espírito para melhorar isso? Ah, mas eu sou só um. E eu não sou o Cristo. Mas o Cristo contou com uma série de discípulos que se sacrificaram por ele. Se sacrificaram por ele. E ele não está pedindo o sacrifício, ele está falando que você é o trabalhador da última hora. É aquele que vai receber a mesma quantidade que o outro recebeu, mas que não foi chamado ao trabalho. Por exemplo, auxilie sua mãe que está no fim, seja paciente com ela. Dê mais atenção ao seu irmão que sempre te pediu. Seja um pouco mais paciente com as pessoas que você não suporta. Esses pedidos feitos pelo Cristo, de coração para nós, fazem toda a diferença para que a gente possa conseguir construir uma visão melhor de vida. Então, lembrar, como hipnólogo, eu simplesmente olho para a senhora e falo assim: tá, vou mudar o jeito dela. Primeira coisa que eu observo: como a senhora se mexe, como a senhora respira, quais são as suas formas de reagir, e eu vou me moldando para poder manipular o seu pensamento, sem nem você perceber que eu estou manipulando. Mas a senhora está me vendo, a senhora pode resistir. Como a senhora não me viu? O que eu, obsessor, tenho a minha vantagem? Invisibilidade. Você acreditando ou não, o cara vai te influenciar. Agora, em que momento que ele não vai te influenciar? Se você está no trabalho, se você está otimista, se você está ligado a ter um momento tranquilo com a sua família, momentos de
Tem uma série que eu recomendo aos pais assistirem, porque eu mostrei, né? Adolescência. Assustadora, sério. Assustadora porque mostra como que os pais não conhecem seus filhos. São só 4 episódios. Uma série inglesa que mostra, né, o quanto nós não conhecemos as pessoas e como elas reagem porque não sabemos ouvir. Eu não sei ouvir minha família, eu não sei prestar atenção neles. Eu penso que eles estão trancados no quarto deles, eles estão bem. E na verdade eles estão num outro universo e eles não conseguem se comunicar conosco porque nós não somos confiáveis. A gente só reprime. Então eles tentam se comunicar com outros. Mas com quem eles tentam se comunicar? O filho de um grande amigo meu que faleceu com Alzheimer, ele, quando ele tinha 14 anos, ele descobriu mediunidade. E ele desdobrava. E nesses desdobramentos dele, ele fez um amigo espiritual. E o amigo espiritual dele falou assim: não, cara, eu vou te mostrar o que é poder. Você vai poder ir na casa de onde você quiser, de quem você quiser. Ah, vamos na casa da fulana, vamos. Aí o que você quer fazer? Eu quero ver a fulana tomar banho. E ele desdobrado via a fulana tomar banho. Ele começou a se sentir poderoso. Ele começou a sentir que ele podia fazer o que ele quisesse. Até começar a experimentar drogas, para que ele pudesse entrar em transe mais rápido. Tudo por influência de um espírito que fez ele acreditar que esse poder ia dar para ele toda a liberdade que ele sempre quis, porque a conversa é sempre essa: você vai ter liberdade, você vai ter prazer, você vai ter alegria. E o que o Cristo nos pede? Sacrifício, mudança, modo de pensar. Mas os preguiçosos não vão ficar no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração. Todo mundo tiver preguiça de se mudar, está condenado a ir para outro planeta, que seja, ou outra área do nosso planeta que ainda esteja no mundo de provas e expiações básico. Tá? Existem, o planeta vai passando por mudanças. Você tem áreas em que as pessoas são menos desiguais, que as pessoas praticam mais o respeito, e tem outras áreas que não. Outras áreas que as pessoas ainda vão ser extremamente exploradas, até que de repente o planeta inteiro mude. Isso demora mais alguns séculos. A mudança não vai ser da noite para o dia. Então você pode encarnar em lugares que são pesados. Você ainda vai ter que fugir de jacaré, crocodilo, ainda vai ter que, né, trabalhar como escravo. E há regiões do planeta que isso acontece. Então o que nós temos que lembrar? Nas influências que estão sendo dadas, a esperança da caixa de Pandora seria a nossa conexão com a espiritualidade. Nós vamos usar a nossa conexão com a espiritualidade para todos os dias criarmos um campo para sermos influenciados pelos bons espíritos que vão nos convidar a uma mudança espiritual, para nos sentirmos sempre acalorados, com o prazer de servir, com a ideia de que estamos crescendo, ou vamos ceder aos prazeres, que é o campo que tem de obsessão de cada um dos espíritos, para fazer com que a nossa vida se torne mais sem graça, mais cansativa, mais inútil, do que parecendo que eu não tenho propósito. Nossa escolha. Qual a parte da caixa que nós deixaremos para a gente? Obrigado pela paciência, desculpa a demora. Um grande abraço, prazer em Deus. Ah, mas vocês não deixam eu fazer assim se não fizer. Então vamos ao seguinte: campo da influência. Eu quero que vocês cantem comigo só o seguinte: eu vou cantar a música, mas um momento eu vou fazer assim para vocês cantarem. Então a parte que eu quero que vocês cantem é só assim. Aleluia, aleluia, oração é o amor. Aleluia, oração é o amor. Precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Pegaram? Beleza, então vamos cantar. Essa música foi feita por um amigo nosso. Se pergunto a Deus como orar,
pergunto a Deus como orar. O Pai há de atender e a resposta trazer. Se pergunto a Deus como orar. É orar só palavras e ser, ou então me promessas fazer. Como posso sentir e dos céus eu ouvir, se pergunto a Deus como orar? Mas ao longe uma voz escutei do irmão, então eu me lembrei, veio em paz e sorrir e os seus braços abrir, e a resposta enfim encontrei. Vocês, a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Força. A melhor oração é o amor. Isso. Acredita? A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Isso é uma coisa divertida. Uma vez, nosso gigante deitado, que era nosso apóstolo de Tuiutaba, Jerônimo Mendonça, chegou para o Divaldo e falou assim: Divaldo, estou dando palestra aqui, você morre de inveja de mim, né? E foi embora. O Divaldo Pereira colocou aquilo na cabeça. Passou um mês, os dois se encontraram de novo numa palestra. Aí falou assim: Jerônimo, eu dou palestra no mundo inteiro. Eu falo vários idiomas dando palestra. Eu sou convidado em tudo quanto é lugar. Por que eu tenho inveja de você? Fala, quando você dá uma palestra, as pessoas te aplaudem. Quando eu dou uma palestra, as pessoas me carregam em suas braços. Depois que a gente cantou, o pessoal vai olhar nessa aqui e falar assim: o Adriano tinha um pouco nas mãos.